luz para o meu caminho, é a tua palavra. Pare por um momento e ouça a palavra de Deus para a sua vida. Por gentileza, abra a santa palavra de Deus no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis 41. E o nosso Deus, Ele vai falar ao nosso coração através da santa palavra, em nome do Senhor Jesus. No livro de Gênesis 41, no versículo 1 diz assim: passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achava encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estava no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste os semblantes? Eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José, porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Vamos dar uma paradinha aqui para nós entendermos. O copeiro e o padeiro aqui do rei, eles fizeram alguma coisa e ali eles não agradaram o rei, e o rei aqui mandou eles à prisão. Só que aqui José também na mesma situação, só que José não desagradou o Faraó. José aqui, ele, através de uma injustiça, a qual o seu senhor, que comprou ele, mandou ele para a prisão. Mas interessante que aqui, mesmo na prisão, Deus não desamparou o José. Mesmo na prisão, o Espírito Santo não se afastou de José. Quando eles tiveram esse sonho, que eles conversaram aqui com José, o Espírito do Senhor era com José, e através dos sonhos do copeiro e do padeiro, mudou a vida de José. Mudou, houve uma mudança. Às vezes, igreja, a pessoa ela fica sem entender o porquê que eu estou servindo a Deus e eu estou nessa situação. Quando Deus prometeu de abençoar José, Deus não falou para José que ele ia passar por uma prisão, que ele um dia estaria numa situação difícil, ia ser vendido, ia para a cadeia. Deus, através do sonho, falou que ia abençoar ele, mas não falou, mas você vai ter que ir para uma cadeia.
Então a promessa de Deus nos abençoar aqui na terra e a promessa de nós alcançarmos o céu. Mas nesse processo nós alcançarmos aqui as bênçãos de Deus e acima de tudo nós alcançarmos o céu, há lutas, pelejas, e muitas das vezes a pessoa ela faz essa pergunta: mas o porquê disso? O porquê que eu estou passando por isso? Se eu sou fiel a Deus. Então o José passou por isso, mas um dia o copeiro e o padeiro teve um sonho, e através do sonho do padeiro, através do sonho do copeiro, mudou a vida de José. E para você ver que tudo debaixo de sonho, né? José teve um sonho que Deus ia abençoar ele. Através do sonho de José, os irmãos judiaram, venderam José como escravo, tudo debaixo do sonho. Aí está José agora na cadeia. Os copeiros tiveram o quê? Um sonho. Aí um dia Faraó teve o quê também? Um sonho. Mas interessante que com todas as lutas o Espírito Santo era com José. O que Deus quer nos dizer com isso? Que com todas as lutas, o que não pode afastar de mim, da senhora, do Senhor, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Porque se o Espírito de Deus há conosco, nas tribulações, nas lutas aqui embaixo, nós vamos conseguir sair bem. E uma vez através do Espírito Santo da nossa fé, nós vamos conseguir vencer. E acima de tudo, igreja, nós não vamos abandonar e vamos alcançar o céu. Mas olha o que a Bíblia fala aqui depois desse sonho aqui do copeiro e do padeiro. Lê aí esse versículo 9 aqui, por gentileza, para nós entendermos aqui o significado. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Aí diz assim: então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no seu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe era o copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me impusesse nesta masmorra. Que coisa, né? José, ele tinha o dom de interpretar o sonho, que era de Deus. Ele falou: isso aí pertence a Deus. Mas interessante que ele falou: ó, vai acontecer assim, daqui 3 dias Faraó vai mandar te chamar, vai te devolver novamente o seu cargo. E outra coisa, lembra de mim
porque eu estou aqui nessa prisão, eu estou aqui nessa masmorra, eu fui vendido pelos meus próprios irmãos. Mas quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim, não esqueça de mim não. E depois de 3 dias, o copeiro recebeu a benção dele, mas não lembrou do José. O copeiro alcançou a bênção dele e o José continuou preso. Aí não dá para entender como que eu consegui interpretar o sonho dele, aconteceu na vida dele, e eu continuo preso. E quantas das vezes a pessoa pergunta: o porquê que eu continuo nessa situação, se eu tenho o Espírito de Deus, se eu sou fiel a Deus? A pessoa fica sem entender o que significa masmorra. Masmorra é uma prisão na época das autoridades, era uma prisão escura, onde a pessoa ali sofria, não conseguia ver ninguém. Era um lugar de tristeza, de solidão, de depressão. Ele estava naquela masmorra devido a uma injustiça que começou com os seus irmãos. Depois a mulher do seu patrão mentiu com o nome dele. Está ele ali naquela masmorra e ele pediu: o copeiro, lembra de mim. E o copeiro nada. Significa que nós dependemos mesmo é de Deus, que tudo que nós precisamos venha de Deus. José até então ele estava aí preso naquela situação, mas o Deus que apareceu para ele quando ele era garoto, que prometeu que ia abençoar ele, não desamparou ele ali na masmorra, não desamparou ele. Imagina, igreja, se falasse assim para Daniel: Daniel, para você prosperar no reinado, você vai passar por uma prisão e você vai ser lançado na cova dos leões e você vai prosperar depois. De repente ele ia falar bem assim: passa de mim esse cálice, se for vamos passar por tudo isso, eu não quero. Mas para ele prosperar no reinado do seu rei na época, abra aí por favor, depois nós vamos voltar aí em Gênesis. Daniel 6, por favor, abra aí por gentileza. Deixa eu mostrar aqui para a igreja que às vezes nós perguntamos o porquê disso e o porquê daquilo. Daniel 6, para nós entendermos que o homem de Deus, a mulher de Deus, às vezes passa por situação que a pessoa ela fica ali sem entender, mas muitas das vezes Deus permite, Deus prova para ver o tamanho da fé da pessoa. Abra aí no livro de Daniel 6, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. E o nosso Deus, Ele vai completar essa mensagem. Olha o que a Bíblia fala no finalzinho aqui, depois que ele passou por todas as lutas, no versículo 26, ó o rei na época: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá o fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões.
Daniel prosperou no reinado de Dário e de Ciro Persa. O mesmo rei que mandou Daniel para a cova foi o mesmo rei que abriu a boca dizendo: a partir de hoje está proibido vocês perseguir Daniel, porque o rei de Daniel livrou Daniel dos leões e abençoou ele. E a Bíblia fala que aqui Daniel prosperou. Mas imagina se falasse para Daniel: você vai prosperar, o seu Deus vai ser glorificado, mas você vai ter que passar por uma prisão, você vai ter que enfrentar os leões. De repente Daniel ia falar bem assim: eu não vou. Mas Deus permitiu, para Deus ser glorificado, para ver o tamanho da fé de Daniel, porque hora nenhuma Daniel desistiu aqui. E Deus livrou Daniel e ele prosperou, e os inimigos teve que reconhecer que Deus era com Daniel. Ele passou por um momento difícil. Quem sabe a senhora, o senhor, e mesmo fiel a Deus, temente a Deus, você está passando por uma situação difícil e às vezes a senhora, o senhor fica assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Que luta, que peleja. Na verdade, Deus, Ele está preparando a senhora, Ele está preparando o senhor, Ele está me preparando para amanhã, depois de todas essas lutas, nós contar os nossos testemunhos. As pessoas que não acreditam no nosso Deus passar a acreditar no nosso Deus, e através do nosso testemunho essas pessoas se converter, se batizar nas águas e alcançar a salvação. E muitas das vezes Deus permite tudo isso aí para nós não arredar o pé, para nós não desistir, porque aquela sensação de bem-estar, quando tudo está favorável, muitas das vezes a pessoa relaxa na fé, a pessoa relaxa. Então aqui está a prova que Deus existe, é ou não é? Então quer dizer, Daniel prosperou aqui no reinado do mesmo rei que mandou ele para a cova. Agora, volta lá no José, em Gênesis. José, ele prosperou aqui na terra, aonde ele chegou ali amarrado, algemado e como escravo. Foi naquela terra que ele enfrentou a cadeia, enfrentou a prisão, masmorra ali, o sofrimento. Foi nessa terra que ele prosperou. Foi nos momentos mais difíceis que Deus manifestou o poder dele na vida de José. E esse é o Deus que nós estamos servindo. E permaneça na fé, porque Deus não te desamparou. Ele vai te honrar através da perseverança, e essa perseverança vai levar você ao céu, porque a perseverança leva a pessoa ao céu. Nós estamos vivendo aqui um período, aqui nós estamos de passagem. Nós precisamos desfrutar de uma saúde abençoada, uma família abençoada, uma vida financeira abençoada, a paz. Precisamos de todas as bênçãos, sim, mas aqui é passageiro, e através da perseverança que Deus irá nos abençoar aqui, e através dessa perseverança é que nós vamos entrar no céu. Aí a Bíblia fala que José passou aqui humilhação. Aí aqui no livro de Gênesis 41, no versículo 11, diz assim, ó: tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos,
e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. Igreja, Faraó, ele teve um sonho e ele mandou chamar todas as autoridades da época, os magos, feiticeiros, os sábios. Ninguém conseguiu interpretar o sonho do Faraó. Aí um dia, o copeiro ali servindo o rei, e aí o rei contou para ele: eu estou triste, aborrecido, eu tive um sonho e eu mandei chamar todos os sábios e ninguém conseguiu. Aí o copeiro lembrou de quem? De José, depois de 2 anos. E o José falou assim: lembra de mim, depois de 2 anos. Aí o copeiro falou assim: ô rei, nós estávamos na prisão, tivemos um sonho, e tem um jovem lá que ele interpretou o nosso sonho. O copeiro, estou aqui, depois de 3 dias, o Senhor me abençoou, hoje eu estou aqui te servindo. O senhor lembra do padeiro? O padeiro, o que aconteceu com o padeiro, igreja? Matou o padeiro, forcou o padeiro. Para o padeiro foi triste, né? Então, eu conheço um jovem que vai interpretar o sonho. E aí o rei manda chamá-lo. Olha a situação. Começou com um sonho lá atrás. Os seus irmãos, por causa do sonho, com inveja dele. Tá José na masmorra, abandonado por todo mundo. Ali o padeiro e o copeiro teve um sonho. Agora o Faraó teve um sonho. Agora vai o José interpretar o sonho do Faraó. Tudo através do sonho. E Deus mudou a vida do José através do sonho. E com certeza a senhora, o senhor tem um sonho. Tem ou não tem? Mas no nome do Senhor Jesus, se nos momentos mais difíceis nós permanecer com esse Deus, Ele vai realizar esse sonho. Porque Deus realizou do José. E esse sonho é aqui, Deus abençoando aqui na terra, aqui o nosso período aqui. Porque nós não podemos pensar só assim: o meu sonho é só a minha salvação. Mas aqui embaixo uma vida de tristeza, de sofrimento, de vida sentimental destruída, casamento destruído, família destruída. Mas o meu sonho é o céu. Peraí, o Deus que enviou o Senhor Jesus para trazer vida e vida com abundância, e o Deus que ali recebeu o Senhor Jesus subiu ali para preparar morada para os seus, para os salvos. Não é o Deus que abençoa hoje. Então nós temos sim que projetar hoje. Eu quero ter uma qualidade de vida abençoada aqui embaixo, e acima de tudo eu quero o céu. Não é uma vida abençoada aqui que eu vou abandonar o meu Deus. Não, eu quero sim alcançar todas as bênçãos e as promessas, e acima de tudo eu quero subir. Então José, olha o que fala aqui, no livro de Gênesis 41:37, diz assim, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Que bênção, né? Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Você imagina, estava faltando comida em todos os lugares, e está José agora administrando
a comida no Egito, os cereais no Egito. Você imagina quando o faraó falou para José: José, a partir de hoje você é o governador aqui no Egito e todo mundo, todo o meu povo tem que obedecer você. Você imagina quando José ali na hora pensando: meu Deus, então eu passei por todas essas lutas, meus irmãos me jogaram lá dentro daquela cisterna, eu cheguei aqui no Egito amarrado, eu fui vendido como escravo, eu fui para aquela cadeia, eu passei por tudo isso com a permissão do Senhor, para mim hoje assumir esse cargo de governador, meu Deus, eu passei por tudo isso foi permissão do Senhor, meu Deus. Imagina o José pensando, porque quando a pessoa é fiel a Deus e ela está passando por uma luta, por uma prova, na fidelidade é permissão. Isso significa que mais cedo ou mais tarde isso aí vai passar, e quando ela estiver desfrutando das bênçãos, ela vai até agradecer, até pelas lutas que ela passou, porque nas lutas ela orou mais, nas lutas ela mostrou para Satanás que independente das lutas, Deus está em primeiro lugar na vida dela. Mesmo nas lutas, Jó não amaldiçoou a Deus e morreu como a mulher dele mandou. Nas lutas, uma coisa é a pessoa está enfrentando uma luta, uma peleja, ela está sofrendo na desobediência, porque ela desobedeceu, ela está passando por aquilo ali, e ela tem que consertar o mais rápido possível para Deus abençoar ela. Agora uma coisa é a pessoa, mesmo na fidelidade, ela está passando por aquilo ali, significa que vai passar, e tudo passa, passa ou não passa? Tudo passa. Agora muitas das vezes tem pessoas que numa situação dessa, ela abandona Deus, ela abandona a fé, mas José não abandonou. O faraó falou bem assim: José, eu vejo que o Espírito de Deus é com você. Você imagina faraó falando para José: eu reconheço que Deus é contigo, que o Espírito de Deus é contigo, José, eu reconheço isso. E não foi assim que o rei Dário reconheceu que o Espírito de Deus era com Daniel? Reconheceu. A partir de hoje está proibido vocês perseguir o Daniel, o Deus de Daniel. Deus é com Daniel. Agora está aqui o faraó dizendo: o Espírito de Deus é com José. Mas será que as pessoas, quando olham para mim, quando olham para a senhora, o senhor enfrentando as lutas, fala a mesma coisa? Será que as pessoas conseguem ver Deus na nossa vida? Ou só murmuração, reclamando, dando um péssimo testemunho, desistindo? Porque as pessoas têm que ver isso. Interessante, né? Fulano está caminhando para a igreja, está lutando. Fulano é uma pessoa que carrega a Bíblia, mas fulano está passando por isso e por isso e por isso. Será que as pessoas conseguem ver Deus? Nós conseguimos passar isso para as pessoas ou não? Porque é isso que as pessoas têm que ver, e tudo passa e vai passar. Quer dizer, José teve que perder para ganhar. Ele perdeu lutas e lutas e lutas. Aí para finalizar, diz assim no versículo 40: administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente num trono eu serei o maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço o quê? Autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, e fez vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Houve uma mudança aqui. Cadê aquele José que chegou amarrado no Egito e ali batendo nele, maltratando, ele era escravo? Cadê aquele José que estava ali na masmorra, dentro daquela prisão, e adorando a Deus, e não negou a fé,
e não abandonou a Deus. Cadê aquele José? Passou, tudo passa. Agora imagina se esse José abandonasse a Deus. Como a Bíblia fala que certa vez um homem fez um voto de ser fiel a Deus, o Ananias e Safira, e quebrou o voto. E o homem de Deus falou assim: por que você deixou Satanás entrar no teu coração, Ananias? Satanás entrou no teu coração. E aí a Bíblia fala que ele caiu e morreu. Aí a mulher dele veio: vocês venderam o campo X? Vendemos. Perguntou novamente, dando oportunidade para ela se arrepender ali, e ela continuou ali na mentira. Satanás entrou no coração, ela também caiu e morreu. Então Satanás, ele luta todos os dias para invadir o coração da pessoa, para a pessoa negar fé, para a pessoa desanimar. José não desanimou, Daniel não desanimou, Jó não desanimou, Ruth não desanimou, e Deus honrou todos. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a ceia com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus que os convida sem a vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou.
vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Neste domingo, Santa Ceia do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Neste domingo, Santa Ceia do Senhor. E você é o nosso convidado. Um domingo na presença de Deus. O avivamento espiritual. Santa Ceia do Senhor. Um momento todo especial para os filhos de Deus. Você é o nosso convidado. Todos que pisarem aqui serão abençoados. Avenida Padre Adolfo Roll, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está Só quem aqui. tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Há momentos que precisamos estar sozinhos e clamar ao Autor da vida. Que habita no abrigo de Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Muito feliz será. Sobre ele não virá nenhum mal. E eu quero te pedir, se porventura, Pai, existem pessoas que dentro dela ela possa estar pensando: por que buscar? Por que buscar a Deus? Que assim, na semelhança de José, depois da promessa, a vida dele não tornou mais fácil, pelo contrário, a vida dele tornou mais difícil para depois então se tornar fácil. Esse é o processo do Senhor para nós. Sempre, sempre haverá uma parte do caminho até que o mar se abra à nossa frente. Sempre haverá um deserto para nós trilharmos até que o mar se abra. Enquanto José estava ali, Pai, naquela masmorra, e passando anos e anos, se fosse nos dias de hoje, dia dos pais, dia das mães, o seu aniversário, o aniversário do pai, o aniversário da mãe, o Natal, o Ano Novo, e ele pensando, a família lá comemorando, os meus irmãos lá
se regozijando com o carinho dos pais, e eu aqui. Ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, infeliz, depressiva, mas porque ele buscava esse Deus que ele sabia que era fiel, que é fiel para cumprir o que fala, mas ele não imaginava como chegaria lá. E assim é conosco. Todos nós, Pai, temos promessas do Senhor, mas muitos, Pai, quando o Senhor aquece um pouquinho a fornalha, eles já pulam fora. Eles se esquecem que aquele quarto homem na fornalha é o Filho de Deus. E se o Senhor está dentro da fornalha, por que eu vou querer estar do lado de fora? Se Ele está conosco nas tribulações e nos momentos mais difíceis, meu Deus, nós precisamos amadurecer, Pai. Nós precisamos deixar de ser meninos espirituais. José, apesar de ser um jovem, ele era um homem adulto na sua vida espiritual. Ele não era guiado pelos sentimentos e pelas emoções. Ele sabia, assim como Jó, em quem ele estava crendo. E nós precisamos dessa maturidade, Pai. Não quando tudo está bem, favorável para nós, porque é muito fácil, mas, Senhor, quando a nossa alma ela está sendo sufocada pela dor, nós precisamos crer que há um Deus que não se ausenta do trono e que detém o controle de todas as coisas em suas mãos, e que o trabalhar dele conosco é para o nosso bem, não é para nos destruir. Então, meu Senhor, que possamos aprender com o testemunho, Pai, de José, que na Tua palavra, Pai, não registra sequer um momento que ele murmurou, que ele questionou, que ele reclamou. Pelo contrário, mostra através dos testemunhos, das suas atitudes, que era um homem de oração e que ele depositava em Deus a sua total confiança e sabia esperar em Deus. Nos ensina, Pai, nos momentos difíceis da vida, saber esperar e aguardar o socorro, aguardar o consolo, aguardar, ó Deus, o Senhor executar a promessa, porque, meu Deus, quantos o Senhor já está vindo com a bênção, mas quando o Senhor olha, já não estão mais ali, no lugar da oração, no lugar da glória de Deus, já não estão mais na Tua presença, estão nadando contra a correnteza, estão lutando com as suas próprias forças, estão tentando sair e pular fora desse processo doloroso. Sim, é doloroso, mas é necessário para as nossas vidas, e nós Te agradecemos, Pai, porque se estamos aqui, com certeza todos nós já atravessamos esse processo doloroso e ainda haveremos de passar, porque a Tua palavra diz que importa que por meio de muitas tribulações haveremos de entrar no reino de Deus. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa a nossa vida, porque o Senhor é tudo que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, Pai. E assim nós agradecemos o Senhor por esta palavra. Nós agradecemos, Pai, por tudo, porque eu creio que o Senhor já nos abençoou através dessa palavra. Então seja conosco, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste domingo, Santa Ceia do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha.
Neste domingo, Santa Ceia do Senhor. E você é o nosso convidado. Um domingo na presença de Deus. O avivamento espiritual. Santa Ceia do Senhor. Um momento todo especial para os filhos de Deus. Você é o nosso convidado. Todos que pisarem aqui serão abençoados. Avenida Padre Adolfo Rol, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está Só quem aqui. tem raiz aguenta surar o que eu chorei.